Portal da Luz, pela transmissão, por estar incentivando esse trabalho aqui na parceria com o Coromandel Espírita. E, como o Borginho disse, o nosso tema hoje é um tema interessante, que me provocou assim, muitas reflexões. Palavras e atitudes. A gente sabe, tem a consciência de que, de certa forma, as palavras e as atitudes é que movimentam o mundo, né? Hoje nós podemos dizer que todo mundo, de certa forma, exerce ou articula palavras, sejam essas palavras através da fala, a palavra escrita, se comunica através dos sinais, e todos nós também temos atitudes. A partir do momento que nós encarnamos, nós estamos agindo. Até quando não fazemos nada, nós também estamos agindo. Então, depois que nós existimos, depois que nós somos criados por Deus, e claro, né, trazendo um pouco mais aqui para dentro, né, da encarnação, depois que nós nascemos, nós estamos o tempo inteiro fazendo algo. Repito, até quando nós falamos, não, agora eu estou de férias, não faço nada, estamos fazendo, estamos descansando, estamos de férias. Até quando dormimos, o ato de dormir em si, como a própria palavra já diz, é uma atitude. Olha, eu decido dormir, eu decido descansar, ou eu decido não falar, eu decido escrever, decido não escrever. Então, nós estamos o tempo todo agindo. E o mundo vai se movimentando, ou pelo campo das ideias, né, daqueles que, de certa forma, conduzem a sua vida com uma ação também muito vinculada à expressão das palavras. Por exemplo, professores. Professores, alguém que está o tempo todo agindo e, ao mesmo tempo, articulando palavras. Às vezes, nós poderíamos colocar aqui também na reflexão a própria questão dos escritores, tem um papel fundamental. Nós poderíamos também falar aqui dos filósofos, dos pensadores. Então, eles agem também organizando o seu pensamento e manifestando aquilo que pensam, expressando através das palavras. Então, a gente observa que é importante a gente compreender que até agora o que eu falei aqui não necessariamente se traduz em palavras edificantes ou em atitudes nobres. As palavras e as atitudes, elas, de certa forma, são neutras. Né? Eu posso simplesmente seguir alguém que se declara um filósofo, cujos pensamentos, traduzidos ou materializados em palavras, tragam desalento, tragam simplesmente ali, enfim, incentive ou inspire comportamentos equivocados. Eu posso, às vezes, ler um livro de um escritor que em nada vai colaborar, ou vai colaborar apenas para nos mostrar aquilo que não deve ser feito. Então, não é o fato de a gente falar assim, quem dera todo mundo tivesse atitude condizente com a palavra. Isso é um problema, porque em alguns, pode ser um problema, porque em alguns casos é até importante que ela faça o que ela fale. É interessante, porque a gente às vezes cobra que as pessoas estejam agindo o tempo todo naquilo que elas falam. Eu, às vezes, com redes sociais, eu observo e eu até peço a Deus que aquela pessoa não haja em total conformidade com as palavras que dela saem. Então, é importante a gente trabalhar essa ideia de que as palavras e atitudes em si são neutras. Se as palavras são edificantes, tomara que essas palavras conduzam o indivíduo a atitudes edificantes. E é esse o ponto da nossa fala hoje. A gente vai tentar, agora sim, porque a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à transformação moral. Então, ela nos convida, como vai nos chamar a atenção Paulo, né, que da nossa boca só sai aquilo que for para edificar. E aí, sim, é necessário a gente trabalhar uma proximidade cada vez maior entre aquilo que a gente, agora na condição de espíritas,
A gente estuda, a gente aprende, a gente fala e a gente faz. E ao longo da história, alguns grupos religiosos já mostraram que nem sempre o saber se traduz num fazer conforme aquilo que se sabe. Por exemplo, os fariseus, já na época de Jesus, conheciam, e eles, todo mundo sabe, Jesus não economizava alguns adjetivos enérgicos, como, por exemplo, hipócritas. É daí que surge, por exemplo, a ideia do faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque havia uma distância muito grande entre o que os fariseus pregavam e o que os fariseus faziam. A gente vai falar aqui um pouco mais para frente que, de certa forma, gente, todo mundo é mais ou menos hipócrita, porque não dá para a gente vivenciar 100% daquilo que às vezes a gente lê, daquilo que a gente estuda e até do que a gente fala. Quem aqui faz palestra sabe a dificuldade que é e a angústia que é para o próprio palestrante, às vezes está ali fazendo uma palestra, por exemplo, sobre a importância do perdão. E a gente vai, faz uma pesquisa, pega uma obra, pega outra, e traz ali elementos importantes, né, inclusive para a saúde física, para a saúde mental inicialmente, que se não for bem trabalhado, pode também trazer complicações físicas, né, através aí de uma somatização. E às vezes o palestrante ele não vai conseguir perdoar todo mundo. Na verdade, às vezes o palestrante vai ter mais dificuldade do que quem está assistindo a palestra. Então, de certa forma, todo mundo, não vamos nos iludir, não. Todo mundo precisa compreender que há ainda uma distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Isso é curioso. Quando a gente avança no tempo, deixando os fariseus ali um pouco para trás, quando a gente vê ali ao longo da Idade Média, e ainda hoje, as pessoas fazendo as cruzadas, fazendo as guerras santas em nome de Deus. Pessoas queimando, por exemplo, Joana d'Arc viva em nome de Deus. E aí a gente observa que as palavras que essas pessoas, de certa forma, liam nos evangelhos não tinham nada a ver com as atitudes de intolerância. De, por exemplo, de queimar uma jovem viva só porque ela era médium, só porque ela ouvia os espíritos. Então, ao longo da história, aqueles vinculados à religião fracassaram não porque sabiam pouco, mas porque as atitudes que se esperava deles, por conta das palavras que eles recebiam e até das que eles falavam, estavam bem distantes. E aí é necessário a gente compreender que, tudo bem, é importantíssimo a gente entrar em contato com o conteúdo, com livros, com lives, com palestras. É importante que a gente, num dado momento, mesmo que a gente não consiga perdoar, que a gente convide alguém ao exercício do perdão, porque aí talvez aquele alguém resolva perdoar e aquilo vai fazer um bem para ela. Mas é importante que a gente tente refletir, interiorizar todas as palavras que chegam até nós ou que saem de nós. Porque a gente, às vezes, traz a ideia de que basta se tornar espírita, ou basta se tornar religioso, ou basta dizer que acredita na grandiosidade de Jesus e a nossa situação está resolvida. Porque todos queremos evoluir. O espírita, no caso, fala em evolução, outros religiosos falam em ir para o céu. E em relação às palavras e aos atos, Jesus nos faz uma advertência importante e Mateus registra. Lá no capítulo 7, no versículo 21, a gente vai observar ele dizendo, por exemplo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, olha, diz,
nem todo o que me diz palavras, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai faz atitudes. Que é vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui agora tem uma distinção boa para a gente trabalhar. Porque se lá atrás eu falei que as palavras e as atitudes são neutras, elas podem ser boas ou más, aqui Jesus dá a receita. Não basta falar Senhor, Senhor. É necessário fazer. Mas fazer o quê, William? Se a ação em si ela é neutra, a atitude é neutra? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos dizem para Kardec, na consciência. E aí a gente precisa fazer uma reflexão em cima disso. Porque alguém pode dizer assim, ixi, William, mas como é que eu faço que eu não escuto a minha consciência? Esse é um dos pontos que a gente precisa trabalhar. A gente, às vezes, faz tanto barulho que tem dificuldade de ouvir dentro. A gente, às vezes, está num mundo tão agitado, com tanta ocupação, que a gente tem dificuldade de parar um pouco para ouvir. Até para ouvir lá fora. Até para ouvir um áudio sem estar fazendo outra coisa, para ouvir um vídeo sem estar fazendo outra coisa, ou para ler um livro sem estar fazendo outra coisa. Nessa sociedade, né, um autor que eu li recentemente chama de sociedade do cansaço, nós estamos tão cansados que temos dificuldade de fazer uma pausa para ouvir a voz da consciência. E ao não fazer esse silêncio interno, por conta do barulho externo, mesmo que estejamos sozinhos, porque barulho externo não quer dizer que estamos numa aglomeração, numa festa ou na praia, no meio de uma multidão. A gente, às vezes, pode estar sozinho em meio a um barulho externo, que impede com que internamente eu me escute, e escute a voz da minha consciência, a me dizer se os meus atos estão de acordo com a vontade de Deus. Então, não adianta a gente se trancar num quarto, às vezes, imaginando que aqui agora eu estou num quarto fechado, isolado, fechado do mundo, sem nenhum barulho, se intimamente eu também estou acelerado, não dou o direito de respirar um pouco, e a respiração, inclusive, é um gesto que a gente muitas vezes não sabe fazer. Quando eu fui começar a fazer pilates, estou até com saudade das sessões, que a instrutora, a professora, não sei qual é a palavra correta, ela foi me ensinar a respirar. Eu falei, meu Deus, até para respirar é importante a gente ter noções da respiração. Também é importante, porque através de uma respiração a gente pode ter uma maior tranquilidade, conseguir se concentrar mais para saber se os nossos gestos, se os nossos atos, se as nossas ações estão vinculadas à vontade de Deus. Portanto, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta fazer parte de uma religião. Não basta entrar no espiritismo. É necessário deixar o espiritismo entrar em nós e depois sair de nós, atitude. Leon Denis vai nos chamar a atenção disso lá no livro O Problema do Ser e do Destino, numa frase que é uma das que eu mais utilizo nas minhas palestras. Ele vai dizer assim, não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Vamos analisar isso aqui. Não basta. Ele não disse não importa. É diferente. Porque se ele diz não importa crer e saber, aí eu deixaria todos esses livros de lado, não estudaria, não buscaria instrução, não ficaria preocupado com crença. Leon Denis diz que não basta, ou seja, não podemos parar na crença e no que a gente conhece.
não basta. O que é necessário, então? Ou seja, é importante. É importante eu buscar o conhecimento. É importante eu acreditar em algo que seja bom. E alguém pode falar, William, mas precisa ser do Espiritismo? Poxa, o Espiritismo, para mim, William Jacob, é aquilo que me satisfaz. Mas talvez não satisfaça outros. Talvez a pessoa vai encontrar satisfação no catolicismo, no protestantismo, no budismo, na Umbanda, no candomblé, no islamismo. Poxa, eu não sou um estudioso de todas as religiões, mas eu já ouvi várias pessoas que estudaram todas as religiões e todas são categóricas em afirmar. Todas elas fazem um convite para que o homem seja melhor, para que o ser humano seja mais solidário, mais fraterno. Trabalhe essa questão de irmandade, de solidariedade num mundo cada vez mais dividido, cada vez mais isolado, em que o egoísmo às vezes vai falando mais forte, e as religiões tentam trabalhar isso em nós. E alguém pode falar, William, mas você falou da Idade Média, você falou da intolerância religiosa. Estes são os fanáticos. Infelizmente, há fanáticos no catolicismo e fanáticos no espiritismo. E fanáticos, no espiritismo, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum fanático fazer aquilo que outras religiões fizeram ao longo da história. Mas há fanáticos, e esse é o problema, não são as religiões, mas o fanatismo, o fundamentalismo. Então é importante a gente pensar nisso. Se a pessoa quer ser católica, que seja uma ótima católica. Então é importante a gente trabalhar a ideia com o Leon Denis, que a crença é importante. Porque há momentos, meus amigos, que o mundo parece desabar ao redor de nós, dentro de nós. E a crença pode sim sustentar alguém. A crença numa vida futura. Poxa, está difícil aqui agora, mas vai passar. Vai passar. A crença de que mesmo que a gente faça a nossa parte, na pandemia, por exemplo, e venha a desencarnar, a crença de que eu vou viver depois. Mas que essa crença não seja levada para um extremo de que já que eu vou viver depois, eu não estou nem aí para a pandemia, vou viver como se ela não existisse. Então é importante a gente acreditar. E aí Kardec vem trazer a crença para o espírita, uma crença raciocinada. A gente vai usar a lógica, usar a razão, usar o bom senso. E aí essa lógica, esse bom senso, eles serão adquiridos muitas vezes a partir do saber. Por isso o Denis vincula, não basta crer e saber. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro mandamento é espíritas, amai-vos. O segundo é espíritas, instruí-vos. Portanto, a instrução se torna necessária. E nós temos uma literatura riquíssima no movimento espírita que nos auxilia a compreender cada vez mais e cada vez melhor qual é o objetivo da vida. Mas aquelas pessoas que eventualmente não têm livros, hoje nós temos as lives, temos os podcasts, temos mensagens, nós temos grupos de WhatsApp, temos redes sociais. E Leon Denis nos convida ao estudo da natureza, algo que ele fazia. Gente, é impressionante quando a gente tira um tempo para analisar. Aí é importante fazer o silêncio, né? A gente analisar as plantas, os animais, o mar, a floresta, o céu. E a partir desse estudo, dessa observação, é necessário, é possível, melhor dizendo, a gente tirar lições para a nossa vida, de modo que a gente possa, que é o terceiro verbo colocado por Denis, não basta crer e saber, é necessário viver.
Mas como assim viver? Ele vai explicar que é deixar penetrar, fazer parte, penetrar na prática cotidiana da vida, os princípios superiores que adotamos. Quem faz isso, Kardec coloca na categoria de espíritas cristãos. Quando ele vai dizer assim, que são os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Eu achei interessante essa definição de Kardec, que ele vai falar que não se contentam em admirar a moral espírita. E realmente, a moral espírita é admirável. E curioso, quando eu comecei a frequentar centro espírita, quando eu comecei a estudar, a entender, às vezes as pessoas me perguntavam, vamos para a reunião hoje? Eu falava, não posso, tem que ir no centro, né? E a pessoa perguntava, mas que centro? Eu tinha até medo de falar, né? Porque eu sabia que existia um certo preconceito. Aí eu falava meio baixinho, né? Centro espírita, né? Para só a pessoa ouvir e outros não, né? E muitos, para mim foi surpreendente, porque no centro o pessoal falava assim, olha, cuidado, tem muito preconceito, tem muita gente que não entende, confunde. E, pelo menos, pessoalmente, não sei se as pessoas falavam mal quando viravam as costas, mas para mim muita gente falava, nossa, eu admiro a moral espírita. Já li alguns livros, já li algumas mensagens, eu admiro. E aí depois eu fui ler Kardec, que os espíritas cristãos são aqueles que não se contentam em admirar a moral, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Que eu ouvia muito assim, mas é lindo o espiritismo, né? Maravilhoso. Aí eu perguntava, você frequenta qual centro? A pessoa, não. Eu tentei frequentar, mas aí sempre arrumava uma desculpa e tal. Tudo bem, talvez a pessoa não gostou, não se sentiu bem, como eu disse, talvez ela se sente bem em outro lugar, que seja feliz, né? Só antes de eu passar para a próxima reflexão aqui, está rodando aqui na tela um chamado aí para deixar o like, né, quem estiver assistindo no YouTube, se inscrever no canal, quem estiver no Facebook, vai lá, confirma se já curtiu a página do Coromandel Espírita. Então, vamos lá. Quem deixar o joinha, se não gostou, deixa joinha para baixo, deixa cara de bravo, deixa amei. Mas é bom a gente criar essa interação e se inscrever no canal Coromandel Espírita. E essa live também estará depois aqui, eu vou colocar no meu canal pessoal, William Jacob, que é um espaço exclusivo para as publicações espíritas, né? As palestras, os estudos, os vídeos curtinhos que eu gravo lá. Então, fica aí esse convite para a gente apoiar esse trabalho aqui tão importante. E aí, a gente vai agora para um outro ponto. Já que Leon Denis nos recomenda, não basta crer e saber. É necessário vivenciar. Ou seja, ter atitudes condizentes com as palavras que nós falamos ou as palavras que nós recebemos de um livro ou de uma palestra. Não basta só, gente. Claro que às vezes a gente começa a ler tanto, a falar tanto, que pode ser que alguma coisinha passe a fazer parte ali dos nossos atos quase que de maneira involuntária. Mas a gente precisa só reforçar que não basta a gente pegar um livro, deixa eu fazer uma propaganda boa para Leon Denis aqui, Um Olhar sobre o Tempo Presente. Não basta eu pegar esse livro, ler, decorar, e eu falar assim, pronto, agora eu vou ter atitudes como Denis orienta ou como as reflexões que ele nos deixou nesse livro aqui. Quando eu estava preparando essa palestra, eu pensei, eu preciso citar um exemplo para ver se a leitura basta para que aquilo me transforme. Não sei se alguém aqui já fez academia. Academia, quase sempre você vai lá, faz a matrícula, aí aparece algum instrutor, ou para quem tem aí um personal, né? O instrutor monta um treino para você. Então ele vai falar, olha, segunda-feira você vai fazer 10 minutos de esteira,
cinco repetições daquele exercício, 3 do outro, tal. Aí você olha, tem lá uma instrução, um treino, né, para durar 40 minutos, talvez. E na terça você chega, olha e fala, nossa, tá diferente do de ontem, isso. Hoje, ao invés da esteira, você vai fazer bike, depois vai fortalecer braço, quadril, quadríceps, bíceps, tríceps e mais íceps por aí. A pergunta que eu deixo aqui é, basta eu ler esse treino que o instrutor montou para que eu fique forte? Eu vou precisar fazer. E não nos enganemos. A gente vai fazer errado muitas vezes. Eu, particularmente, tenho uma certa resistência com a academia, confesso para vocês. Fazia antes da pandemia quase não, era por uma obrigação, porque eu gosto de correr, então eu precisava da academia para me fortalecer. E aí, era curioso, porque às vezes eu estava lá fazendo exercício, ele ia, me ajudava, falava, faz assim, eu fazia. Aí ele saía de perto para atender outro aluno, já que não era meu personal exclusivo. Quando ele virava as costas, passava os 2 minutinhos, ele voltava, falava, William, você está fazendo errado. E tinha exercício que eu levava meses com a instrução dele, depois de eu ter lido como, o que eu tinha que fazer, entrava na internet, via a posição correta e ainda assim fazia errado. Levou um tempo para que eu pudesse fazer o exercício na posição correta. E a gente precisa aceitar esse tempo em nós. Porque senão a gente vai cair numa culpa. Porque vai ler um livro que vai falar assim, perdoe. Porque se você não perdoar, às vezes o livro até fala assim, Deus vai te castigar, Você vai para o umbral se você não perdoar. Aí a pessoa olha e fala, mas eu não consigo. Mas eu não dou conta. E aí a pessoa vai assistir, às vezes, uma live espírita e o palestrante fala, quem não perdoa fica doente. E a pessoa olha e fala, meu Deus, eu não dou conta ainda. Como é que eu faço? E aí a pessoa, é perigoso ela entrar num processo que agrava a sua situação anterior. Porque agora, além dela não conseguir perdoar, ela vai entrar num processo de culpa que vai piorar a situação. Então, gente, o que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte, a gente precisa transformar as nossas palavras boas em atitudes boas. Só que vamos respeitar o tempo. Vamos respeitar o processo íntimo que eu preciso viver. Vamos respeitar a limitação de cada um. A gente adora se comparar com os outros. Às vezes eu vou ler um livro, igual eu tenho um livro aqui que eu adoro biografia. Então, li um livro recentemente sobre Raul Teixeira, tem a biografia do Kardec, tem várias do Chico. A gente, às vezes, vai ler um caso do Chico e fala, meu Deus, por que eu não dou conta de fazer o que o Chico fazia? E aí a gente, ao invés de entender que, poxa, beleza, o Chico é um espírito mais evoluído, um dia eu vou chegar lá e vamos fazer um esforço. Não, a gente às vezes começa a se sentir culpado. Porque a gente não consegue ser o Chico Xavier. Porque a gente não consegue fazer uma palestra como o Haroldo Dutra faz. Ou porque eu não consigo ter o conhecimento que outro palestrante tem. Então, eu acho que talvez uma das palavras mais importantes para a gente tentar compreender a importância é a aceitação. E não é só aceitar o outro, é aceitar a si mesmo. Porque se eu não me aceito com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com as minhas atitudes que não condizem com as minhas palavras, eu vou continuar tendo atitudes que não condizem com as minhas palavras. Mas a partir do momento que eu aceito, eu falo, realmente, eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade. Não vou usar esse argumento para simplesmente entrar ali me fugiu aqui agora, mas eu acho que é síndrome de Gabriela, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não.
essa ideia não é uma ideia condizente com o que Kardec nos propõe, que é de transformação moral, mas uma transformação moral que não seja um peso. Porque senão a gente vai se cobrar além da conta e daqui a pouco não dá conta. E entra num processo de quase que piora. Quase que piora. É mais ou menos assim. Eu começo o ano e olho e falo assim, o que eu quero fazer esse ano? Eu quero, por exemplo, eu quero acumular nesse ano R$1 milhão na poupança. Eu falo, beleza, mas é possível isso? Não, não é possível. Aí, ao invés de eu acumular 1 milhão, eu vou ficar tão frustrado, porque eu não dei conta ali logo para janeiro, eu vou perceber que eu não vou dar conta, porque eu não ganho R$85 mil por mês. E se eu ganhasse, né, eu não sei se sobraria, porque você ganha, mas você tem despesa. E aí, talvez em fevereiro, eu vou desistir de juntar 1 milhão e vou acabar o ano mais endividado, porque aí eu fico frustrado, acho que eu não presto para nada, que eu sou um zero à esquerda, e aí esse pensamento negativo de mim mesmo derruba minha autoestima, e ao invés de eu acumular, eu citei o número de 1 milhão aqui, que eu sei que é uma coisa, né, é um outro universo, né? E aí eu vou entrar num processo de, ao invés de juntar dinheiro, que eu estabeleci uma meta além daquilo que eu posso, eu vou acabar o ano mais endividado. Então, a gente precisa gradativamente ir reconhecendo pontos fracos, atitudes contrárias às palavras, para que a partir desse reconhecimento, de uma maneira leve, a gente consiga perceber, opa, eu acho que eu posso fazer melhor. E a partir disso, com o auxílio do estudo, mas não só dele, a gente vai transformando e modificando hábitos. Já que eu citei exemplo aqui de academia, é importante assim, porque cada um entra na academia com um objetivo. Uns entram lá para perder peso, outros para fortalecer alguma musculatura em específico, outros para ficar todo, né, definido, outros simplesmente para ter uma atividade, porque gosta, porque quer ter um movimento, enfim. Mas se a gente não reconhece o que a gente quer na academia, a gente vai simplesmente passar o tempo sem aproveitar a nossa estada lá. O mesmo vale para a encarnação. Se eu não sei nem o que eu quero na encarnação, a gente vai simplesmente passar o tempo na encarnação. E se eu não sei o que eu quero para a minha vida, o que eu quero melhorar em mim, eu simplesmente vou passar o tempo sem fazer as melhoras pessoais. Então é necessário reconhecer que há uma distância. E aqui eu vou trazer uma frase que eu acho muito bonita. Pensei nessa frase hoje, quando eu estava preparando para a palestra, que é do escritor Paulo Freire, quando ele diz assim: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, o primeiro ponto é reconhecer que há uma distância. Se eu nego que essa distância existe, sem modificação, sem transformação. Mas se eu reconheço, essa distância pode diminuir com o tempo. Até que, num dado momento, a fala vai ser a prática. E a gente pode lembrar de Jesus, por exemplo. Jesus vivia o que falava. E para diminuir esse tempo entre o que a gente conhece e o que a gente faz, eu vou trazer agora uma reflexão de Alcione, lá no livro Renúncia, quando ela está ali trocando ideias sobre o estudo do Evangelho, e ela vai nos dar 4 passos importantíssimos. Ela vai dizer que é necessário, em relação ao Evangelho, conhecê-lo. Então, a importância da instrução, a importância do conhecimento. Mas
não basta conhecer, é necessário meditar, refletir. E aqui eu não falo de uma meditação seguindo aí toda uma postura como algumas pessoas orientam, que é muito válida também. Essa meditação aqui não quer dizer que seja esta muito praticada ali pelo Zen budismo e tudo mais. Mas a meditação no sentido de reflexão. Então, eu conheço, reflito. Ela propõe o terceiro passo, sentir. E o último passo, vivenciar. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Seguindo esses 4 passos, aí a gente vai começar a realmente ter as atitudes em total consonância com a nossa fala. E ao invés da gente simplesmente adiar para um futuro, ou a gente simplesmente colocar muitas condições, a gente vai começar a aproveitar toda e qualquer oportunidade que a encarnação nos dê para praticar, pelo menos um pouco, e de maneira gradativa, mas cada vez mais, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. E caminhando para o encerramento da nossa fala, o Chico psicografou uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel, está lá no livro da Esperança, capítulo 60, em que ele vai trazer várias reflexões importantes. Eu vou ler algumas aqui com pequenas pausas para não cansá-los, que eu achei importante, porque nesse capítulo aqui, Emmanuel vai refletir a respeito da passagem do não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É necessário fazer a vontade de Deus. Diz Emmanuel, declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. É o que eu falei lá atrás, todo mundo quer evoluir. Até quem não sabe que quer. Porque a evolução é uma lei do progresso. Essa lei, ela incide sobre todos nós, e até quem se recusa ou quem não conhece, por ela muitas vezes arrastado. E a gente precisa compreender que chega um ponto em que coisas acontecem que, de certa forma, quase que nos forçam ao progresso. Deitas aflitivo olhar para fora. É o que eu falei lá atrás, do barulho externo. E frequentemente cobiça sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. A gente, às vezes, está lá olhando para fora, cobiçando amigos, tentando se comparar e perdendo tempo. Só cumprimentar aqui o pessoal que está participando do chat antes de continuar. A Adna chegou depois aí, a Luciana, a Elis Patrícia, fica à vontade. Elis Patrícia, você perdeu o perdão aqui por falar o que aconteceu na vida pessoal, fique tranquila. A gente deseja que tudo dê certo, que todos vocês aí, a Tereza também chegou aqui depois, a Maria Helena, sejam todos muito bem-vindos, viu? Eu estou acompanhando aqui os comentários e fico muito feliz aí com o incentivo de todos vocês. Então, o que Emmanuel nos convida agora? Já que a gente quer evoluir, aprimorar, então, ao invés de perder tempo olhando para fora e cobiçando amigos, as condições dos outros, vamos tentar olhar para dentro das nossas possibilidades. E aí ele vai trazer algumas falas que nós costumamos, algumas palavras que nós costumamos falar. Diz Emmanuel, se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Quem nunca falou isso, né, às vezes? Puxa vida, se eu tivesse um pouco mais de saúde nesse momento, ou se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E aí Emmanuel vai nos dizer que em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem,
fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Quando eu li isso aqui, que em corpos enfermos, né, tem pessoas que levantam comunidades inteiras, eu lembrei de Jerônimo Mendonça, que dos 20 aos 50 anos, preso numa cama, tetraplégico, dos 30 aos 50, cego dos 2 olhos, e o legado de Jerônimo Mendonça ainda hoje. O legado material ajuda pessoas lá em Tuiutaba, no Centro Espírita, Ceareiros de Jesus, e também no lar, não me falha a memória, Pouso do Amanhecer. E o legado da vida de Jerônimo Mendonça, que nos inspira, os livros que ele teve a oportunidade de escrever, as biografias escritas a respeito dele, os muitos casos que a gente escuta aqui e ali. Então, este homem levantou o padrão moral de milhares de pessoas. Doente, em um corpo enfermo. Continua Emmanuel. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. E ele complementa. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Bom, Leon Denis, por exemplo, não tinha diploma. Leon Denis não foi um acadêmico. Claro que eu não estou aqui menosprezando a importância do estudo de quem está numa faculdade. Nós estamos hoje, por exemplo, vendo como são importantes os cientistas, os profissionais da saúde e várias outras profissões que têm, né, trabalhado muito para que os efeitos da pandemia cessem e sejam menores. Mas nós não podemos colocar num diploma as possibilidades de evolução espiritual. Que se dão essas possibilidades e essa evolução espiritual, ela acontece cumprindo com os deveres. Que esses deveres podem ser cumpridos na profissão que nós exercemos ou não. Há pessoas diplomadas e que se comprometem gravemente. E há pessoas não diplomadas, pessoas leigas, analfabetas, e que se tornam referências, exemplos de evolução espiritual. Continua Emmanuel. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo, sem acessórios amoedados. Claro, meus amigos, a falta de dinheiro no mundo capitalista significa viver ou morrer para muita gente. Há pessoas que morrem porque não têm dinheiro, porque não conseguem comprar comida, porque não conseguem ter saneamento básico, porque não conseguem ter onde morar. Então, sim, a gente não está aqui também menosprezando a desigualdade social. Mas a gente não pode simplesmente, por conta da falta do dinheiro, achar que isso me impede de progredir, de evoluir. Quando os espíritos trabalham essas questões com Kardec, de que na pobreza, na miséria, é possível trabalhar a resignação, a paciência. Continua Emmanuel, se eu possuísse mais cultura, asseveras mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Então, meus amigos, também Emmanuel não menospreza a importância da cultura, mas também ele vai nos dizer. Eu adorei essa animação aí do gostei, do inscreva-se, da ativar a notificação, viu? Achei isso o máximo. Então, ele não menospreza a importância da cultura, ele não desdenha das belezas da cultura, mas ele recomenda que comecemos. Com pequenos passos, a gente chega lá. Se eu alcançasse, diz Emmanuel, se eu alcançasse companheiros melhores, diz, subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual,
na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Quando ele falou isso aqui, eu lembrei logo de Jesus, né? Jesus não teve 12 anjos ao seu lado. Só para a gente lembrar, dos 12, um traiu, outro negou. E no momento da cruz, só João estava lá. Os outros todos fugiram. Todos fugiram com medo. Então Jesus não escolheu 12 anjos. O que a gente vai achar que vai ter 12 anjos encarnados perto da gente? Achar que veio um anjo em forma de esposa, um anjo em forma de marido, um anjo em forma de filho. Não nos enganemos. Talvez eu tenha decepcionado muita gente que pensa que casou com um anjo. Olha, não vai achar, não tem jeito, não existe anjo encarnado. E a outra decepção é que a gente às vezes acha que é anjo, né? Ou anja. Eu brinquei essa semana com uma amiga minha e falei, olha, você também não é anjo, não, cuidado, viu? Então a gente pensa que casou com um anjo, que a gente é um anjo. E não é bem assim. A Elis perguntou aqui, o livro é Livro da Esperança. Capítulo 60, só para deixar a informação mais completa aí. E ele vai finalizar dizendo que errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Eu vou até ler esse finalzinho de novo aqui. Para superar as dificuldades, os empeços, os empecilhos de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Fazendo isso, meus amigos e minhas amigas, nós caminharemos para que, sabe-se lá quando, eu acho que vai demorar muito, todos os nossos atos estejam em conformidades com as nossas palavras. Mas até que isso aconteça, é imprescindível que a gente se esforce desde já, sem nos sentirmos culpados, para que gradativamente, de pouco em pouco, a gente consiga reduzir essa distância. Que Jesus nos abençoe, nos inspire.